Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, vamos começar então as técnicas espectroscópicas de emissão atômica, certo? Espectroscopia de emissão atômica, esse é o nosso tema. O objetivo da aula é compreender alguns dos princípios e conceitos fundamentais relacionados à espectroscopia de emissão atômica. Muito bem. Qual vai ser o nosso caminho, então? Vamos primeiramente dar uma breve definição de espectroscopia de emissão atômica. Depois, vamos fazer uma reflexão sobre os espectros de absorção e emissão e o princípio do método de emissão atômica. Depois vamos falar um pouquinho sobre os tipos de equipamentos. Vamos falar também, a voz está falhando. Vamos falar também de esquema geral dos aparelhos de emissão atômica, né? E aí eu vou mostrar dois equipamentos. Um é o ICP e o outro é o fotômetro de chama. Falar um pouquinho de cuidados e aplicação e depois vamos refletir como é que a gente faz análise qualitativa e quantitativa e exercícios, ok? Bom, breve definição da espectroscopia de emissão atômica. A espectroscopia de emissão atômica mede a intensidade de luz que é emitida por átomos livres que foram excitados por uma chama, né? Então a ideia agora não é mais trabalhar com lâmpadas de absorção, agora você vai ter só uma chama ali, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Vou pegar essa folhinha que a gente usou lá na absorção atômica para a gente ter uma ideia do nosso caminho, né? Então você tem aqui, ó, a espectroscopia, a caixinha da espectroscopia. Você tem aqui técnicas de absorção, técnicas de emissão. As técnicas de absorção, você tem molecular e atômica, né? Então você tem uma técnica que a gente já viu, que é o VVIS, e a absorção atômica está associado com a técnica de absorção atômica. Então já vimos aqui duas técnicas, né? Aqui o VVIS, absorção atômica de forno de grafite e absorção atômica por chama. Na outra caixinha da espectroscopia nós temos as técnicas de emissão, né? Que pode ser molecular, que a gente não vai ver, e técnicas de emissão atômica. Tá aqui os dois equipamentos, ó, fotômetro de chama e ICP. É isso aqui, então nós estamos nessa caixinha aqui da espectroscopia. Gente, então a gente já viu bastante coisa de espectroscopia, então a cama já está preparada, né? Então, se a gente já viu bastante coisa, a cama já está preparada. Você vai ver que agora ver o fotômetro de chama e o ICP vai ser super simples, vai ser super tranquilo de entender, porque boa parte das coisas que a gente já viu estão presentes nesses equipamentos aqui de novo, tá? Então, você pega, por exemplo, tem monocromador, né? Ou não, depende do preço do equipamento, né? Então, muitas das coisas que a gente já viu vão aparecer aqui de novo. Então, a cama já está preparada, certo? Essa é que é a grande verdade. A cama já está preparada, as técnicas de quantificação eu vou trazer mais uma nova, né? Acho que é isso, beleza? Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver. Bom, estão aqui os espectros de absorção e emissão e princípio do método. É isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Não vou ficar sendo repetitivo, nós já vimos isso daqui, todo mundo já viu como é que eu obtenho o espectro de emissão, todo mundo já viu como é que eu obtenho o espectro de absorção, enfim. A gente vai retomar isso de novo para entender um pouco a técnica, tá? Então, a lógica que está por trás da escolha do comprimento de onda para bombardear a amostra no VVIS
é a mesma lógica utilizada na absorção atômica, né? Nos equipamentos de emissão atômica, utilizaremos o mesmo argumento. Então vamos ver, olha só. Quando eu escolho um comprimento de onda para bombardear uma amostra, né, no VVIS, qual que era a lógica que a gente usava? A gente usava o comprimento de onda que dava maior absorvância, portanto, me dava a maior inclinação, a maior sensibilidade, a maior inclinação da curva de calibração, né? A gente utilizou essa lógica na absorção atômica, né? Então, quando a gente pega as linhas, quero fazer análise de sódio na absorção atômica. Quando eu pego as linhas espectrais do sódio, a mais intensa é essa daqui, ó, de absorvância. A mais intensa na emissão é a mesma, ó, 589 nanômetros. Então, o que é que a gente faz? É essa linha, é esse tipo de radiação eletromagnética que vai me dar a maior inclinação da reta na absorção atômica, né? Então, quando eu uso essa lógica para escolher a radiação eletromagnética para bombardear a minha amostra, né, no equipamento de emissão atômica, a lógica é a mesma. Eu vou usar o mesmo comprimento de onda que vai me dar a maior inclinação da reta, só que o fenômeno que vai estar envolvido aqui agora não é mais o fenômeno de absorvância, tá? Nós vamos agora, na hora de fazer a quantificação da minha amostra, nós vamos colocar num gráfico cartesiano aqui, ó, no eixo Y, intensidade de emissão, no eixo X, concentração. Então nós vamos fazer uma correlação entre intensidade de emissão e concentração da amostra. Quanto maior a concentração de amostra de sódio, mais forte vai ficar essa linha aqui, ó. Todas as outras, né? Mas essa daqui principalmente. Todas as outras vão ficar mais intensas, né? Mas como essa é a mais intensa, essa vai me dar o maior ângulo de inclinação, a maior sensibilidade para análise, né? Então é nisso que eu vou ter que pensar na hora de escolher a linha, né? A linha que eu vou deixar o meu monocromador filtrar, tá? Então, para o sódio, eu vou escolher essa linha, 589. Aqui, de novo, gente, são os mesmos argumentos. O que eu uso como critério para escolher a linha que eu deixo passar para o meu detector, né? Primeiro, a linha mais intensa é que vai me dar maior grau de inclinação na curva de calibração, portanto, maior sensibilidade, é a melhor linha. Só que um outro aspecto que eu tenho que pensar é a respeito das interferências, né? Se essa é uma linha muito boa, que vai me dar um ótimo grau de inclinação na curva de calibração, mas existem muitos interferentes que absorvem e emitem nessa linha também, né? Ou seja, essa linha não é tão única para o sódio, né? Então ela já não passa a não ser uma linha tão boa, né? É isso que a gente, ó, percebe a mesma lógica da absorção atômica, tudo igual, só que totalmente invertido, né? Um absorve e o outro emite. Então, o comprimento de onda em que o sódio emite mais e absorve mais também é o 589. Vamos lá. Então, para a gente entender o esquema do equipamento de emissão atômica, vamos comparar ele com o de absorção atômica, certo? Está aqui o equipamento de absorção atômica. A amostra é sugada para dentro de um nebulizador que joga isso para queimar aqui, ó, né? Então, qual que é a grande sacada do absorção atômica? Aqui eu tenho uma lâmpada do elemento, que é a tal da lâmpada de cátodo oco. O que ela faz, né? Ela excita o metal, né? Só tem o metal sódio lá. Vamos pegar sempre o exemplo do sódio. Quero fazer análise de sódio nessa minha amostra que está aqui, certo? O que é que eu faço? Eu boto ela aqui no caninho, ele suga aqui para dentro e joga o sódio aqui para a chama, certo? Aqui, ó, eu tenho uma lâmpada de sódio, né? Essa lâmpada tá aqui, ó. Ela excita o meu sódio de modo a ele emitir radiação única que ele emite, né? Então ele emite todas aquelas radiações próximas
próximas do tom de azul, aquela amarelinha e aquela quase laranja de 589 nanômetros, né? Então, aqui na lâmpada de cátodo oco ocorre o fenômeno da emissão. Eu controlo a minha chama de modo que ela seja uma chama fria, né? Uma chama fria, de modo a fazer com que os átomos de sódio, quando ficam aqui, né, na chama, eles fiquem no estado fundamental e não no estado excitado, né? Porque no estado excitado ele vai emitir, no estado fundamental ele vai ter a capacidade de absorver. Ó, é o mesmo esqueminha que a gente viu lá na absorção atômica, certo? Então a ideia é que a chama aqui seja uma chama fria, certo? De modo a deixar todo mundo no estado fundamental. Aí a gente viu lá com a formulazinha de Boltzmann que uma parcela fica assim, a outra parcela fica assim, né? E aí tem um sistema de modulação aqui que desconta o sinal de quem está excitado, né? Não tem problema nenhum, mas a ideia é deixar todo mundo desse jeito. A gente não consegue, mas a ideia é essa, certo? Muito bem. Aí uma vez o sódio aqui, ó, apto a absorver a radiação eletromagnética e aqui emitindo justamente a radiação que ele é capaz de absorver, né? Ocorre o fenômeno da absorbância aqui. O monocromador só vai deixar passar uma linha para o detector. E essa linha, no caso, é a linha mais forte, tanto no fenômeno de emissão quanto no de absorção, né? Que é, nesse caso, 589 nanômetros. Você não precisa decorar, eu só sei essa linha de cabeça, a linha do sódio, que eu uso como exemplo. Você não precisa decorar essas coisas, tudo isso está na literatura, tá? Você não precisa decorar. Muito bem. Então esse aqui é o equipamento de emissão atômica, de absorção atômica. O de emissão, ele é mais simples, gente, olha lá. Olha lá o de emissão, como é que é. Olha, é tudo igual, ó. Você tem a amostra, você tem um sistema de nebulização, né? Que joga a minha amostra para dentro de uma chama. Só que a ideia aqui, ó, é que essa chama não seja mais uma chama fria, mas uma chama quente, para que haja o quê? O processo de emissão aqui na chama, né? Aí você tem um sistema de filtro, que pode ser um monocromador, que deixa passar uma linha só para o detector. Aqui ele colocou fotodetector, certo? Então é tudo igual, gente, ó, tudo igualzinho. A diferença é que na absorção atômica, aqui tem uma lâmpada. E aqui a chama é fria, de modo a deixar os átomos no estado fundamental, para que ocorra absorção aqui. Aqui ocorre emissão, aqui absorção. Por isso chama absorção atômica. O equipamento de emissão atômica não tem a lâmpada, né? A ideia é excitar o átomo dentro da chama, certo? Então aqui é a chama quente, aqui é a chama fria. Aqui tem lâmpada, aqui não tem lâmpada. O resto é tudo igual, né? O sistema de filtro, dependendo do preço do equipamento, pode ser um monocromador ou pode ser um policromador. Daqui a pouco nós vamos ver o policromador no ICP. Então, pequenos detalhes de um equipamento para o outro a gente vai ver aqui, tá? Mas o resto é tudo igual. Beleza? Né? Então, aqui, qual que é a diferença entre um equipamento e outro? Um mede a absorbância e o outro mede a intensidade de emissão, né? Para fazer a curva de calibração e para fazer a quantificação dos meus elementos, nesse equipamento de absorção atômica, no eixo Y vem a absorbância, que eu correlaciono com concentração. Passo os padrões, depois passo a amostra, curva de calibração, rebato aqui e acho a concentração da amostra. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui não é absorbância no eixo Y, e sim intensidade de emissão, vem um izinho ali em cima. Intensidade de emissão, eu correlaciono com eixo X, concentração da minha solução, certo? Simples, né, gente? Agora,
acho que agora fica mais simples de entender essa técnica, porque já está tudo pronto, os conceitos já estão formados. Olha, aqui estão 2 modelinhos dos equipamentos que a gente vai ver, ó. Aqui, ó. É o mesmo esquema, né, do absorção atômica, só que não tem lâmpada. Ó, aqui é o lugar onde eu coloco a minha amostra. Ela é sugada por um caninho lá para dentro de uma chama. E o equipamento faz a leitura da emissão, né? Esse aqui é o fotômetro de chama. Esse aqui é o ICP, ó. Também é a mesma coisa, ó. Tem um lugar que suga a minha amostra, que joga lá para dentro do equipamento, lá para dentro do meu equipamento, que tem uma chama. Ó, o ICP, o Pzinho da sigla, vem de plasma, tá? Indutivamente acoplado, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, vamos ver o esquema geral dos equipamentos de emissão atômica, né? Então, desse lado eu tenho um fotômetro de chama e desse lado eu tenho o ICP, né? A diferença essencial entre eles, claro que um é super caro, esse aqui custa 800 mil, esse aqui custa 10 mil, 5 mil, né? Eles são bem diferentes, né? Mas assim, o esquema de funcionamento é muito parecido, né? Esse aqui, para baratear, muitas vezes nem usa monocromador, usa outro sistema para filtrar a radiação eletromagnética. Esse aqui, muitas vezes, usa um equipamento até mais caro do que o monocromador, que é o policromador, né? Então, eles são bem diferentes, né? O sistema de funcionamento é muito parecido, mas, né, nós estamos falando de uma Ferrari e de um Fusquinha. Ambos chegam no mesmo lugar, né? Só que esse aqui é muito mais rápido, tá? É uma metralhadora analítica o ICP. Por quê? Porque ela faz leitura de vários metais ao mesmo tempo. Eu posso quantificar, se não me engano, até mais de 20 elementos numa amostra de uma vez só, tá? Então é diferente do absorção atômica, que eu tenho a lâmpada, aí eu tenho que bombardear a minha amostra uma vez, né? Fazer um elemento por vez, né? E aí, se eu tenho um carrosselzinho, é bom que o tamborzinho do revólver lá fica rodando uma lâmpada, depois outra, depois outra, depois outra. Mas esse aqui faz tudo de uma vez, tá? É a Ferrari analítica, beleza? Esse aqui, ó, usa temperaturas de chama até 3.000 graus Celsius, 3.000 Kelvin, tá? A tocha do ICP, como ela utiliza plasma, tem regiões da tocha que chega a 10.000 Kelvin de temperatura, né? Por que isso, gente? Porque qual que é o meu objetivo agora? Excitar, né? O meu objetivo na absorção atômica era fazer com que o meu elemento fosse para a chama, né? E que lá ficasse no estado fundamental. Por isso que a chama tinha que ser fria. Agora, nas técnicas de emissão, o propósito é outro. O propósito é fazer com que todo mundo se excite. Todos os átomos se excitem. Para quê? Para que eles possam emitir radiação eletromagnética na hora que tem o relaxamento, certo? Então, por isso o uso de altas temperaturas, tá? E aí eu posso usar o plasma para isso. Beleza? Então, temperaturas maiores aumentam a porcentagem dos átomos que podem se excitar, levando a uma maior precisão no plasma, tá? Nós vimos isso lá, né? Ó, sempre tem uma fração que não se excita, né? A formulazinha lá do Boltzmann trabalha um pouco isso. A gente consegue, a partir da temperatura, saber qual que é a fração de cada elemento que se excita. O fotômetro de chama, gente. Falar um pouquinho sobre esse equipamento. Ele é muito simples, né? A amostra é jogada para dentro de um nebulizador, né? E aí esse nebulizador joga pequenas gotículas dessa minha amostra para dentro da chama, né? E o propósito da chama é secar, né? Arrebentar tudo que tem lá em volta do meu analito,
e deixar o meu analito no estado excitado aqui, né? Esse estado excitado, agora não é mais uma lâmpada, né? Ó, não é mais uma lâmpada, é a minha gotícula de sódio, né? A minha gotícula de água que tem o sódio dentro, e aí a água foi embora, ficou só o sódio. Aí o átomo de sódio, os elétrons subiram de camada, na volta eles emitem essa radiação eletromagnética. Essa radiação vai passar por um sistema de filtro que deixa passar só a de interesse, a laranjinha aqui, 589 nanômetros, né? Que é detectado pelo detector redundante, né? Mas é isso. A gente não vai ver mais o monocromador, não vai ver mais o sistema de detecção, que é tudo igual, ok? Às vezes eles colocam uns mais porcariazinhas para baratear o equipamento, mas de modo geral, o sistema de funcionamento é o mesmo, né? Esse fotômetro de chama, gente, é um pé de boi, né? Falar um pouquinho sobre ele. É um equipamento super simples. Ele custa, acho que por volta de uns 5 mil reais, né? Ele funciona com a chama dele, normalmente é ar mais GLP. Em situações muito específicas eles até usam acetileno, mas é gasão de cozinha mesmo, GLP, botijãozão, tá? Ele costuma ter uma faixa linear de trabalho, né? De domínio ali de trabalho, por volta de 0 a 100 ppm. Tem boa repetibilidade. Normalmente o volume de amostra que se gasta para fazer uma análise é por volta de 5 ml aqui, ó, né? Mas você coloca o balão aqui com 100 ml, né? Ou o Becker com 100 ml de amostra e tudo mais. Aí até ele fazer a leitura e tudo mais, ele sugou de 3 a 5 ml, né? O tempo de leitura é bastante rápido para cada padrão, dá por volta de uns 10 segundos, né? Ele é muito utilizado em laboratório clínico, em tudo quanto é tipo de laboratório, e normalmente ele é muito utilizado para fazer análise de metais que se citam facilmente, tá? No caso, os metais alcalinos e alguns metais alcalinos terrosos, tá? Tudo depende muito do equipamento, tá? Normalmente o fotômetro de chama é muito utilizado para fazer sódio, lítio e potássio, tá? Às vezes tem equipamento que faz cálcio também, tá? Mas aí você vê lá na especificação da técnica, metais alcalinos e alguns terrosos, tá? Mas depende muito do equipamento. O equipamento, quando ele vem, ele já fala para que serve, tá? Por que esses metais alcalinos e alguns terrosos? Porque eles são mais fáceis de excitar, né? O fotômetro de chama trabalha com chama até 3000, né? Então esses mais fáceis de excitar, uma chama de até 3000 funciona bem, né? Se eu vou fazer análise de outros metais que precisam de mais energia para se excitar, ou seja, de uma chama mais poderosa, né? Aí tem que ser no ICP, beleza? Por isso que o fotômetro de chama não faz. O ICP, gente, mesmo esquema. Eu vou mandar para vocês, né? Vai ter uma atividade aí depois que mostra o funcionamento desses equipamentos por dentro, tá? Que é super simples de entender. É mais fácil você ver o vídeo do que o tio ficar falando. Mas o esquema de funcionamento é o mesmo, ó. Então, você tem uma amostra aqui, né? Ela é sugada para dentro de um sistema de nebulização, né? Que vai jogar essa amostra junto com argônio, né? Aqui para dentro da tocha, para a tocha de plasma, tá? Você tem aqui um gerador de radiofrequência que acende a tocha, né? Tem um sistema lá de cascata de elétrons que ioniza o gás, né? Porque o plasma é gás parcialmente ionizado, né? Então tem lá um sistema, inclusive até o vídeo mostra por dentro como é que é o sistema de
de ionização, como é que é gerado a tocha de plasma, tá? É bem simplesinho de entender. E aí, o metal vai aqui para dentro da tocha e aqui que, né, submetido a uma alta temperatura, ele emite radiação eletromagnética, certo? Essa radiação pode vir por aqui, né? Chega até o policromador, que tem o mesmo esquema do monocromador, tá? Um sistema de grade de difração e muitos orifícios, né? Isso daqui é móvel, né? É igualzinho o monocromador, só que aqui na ponta eu tenho vários detectores. Por isso eu faço várias medições ao mesmo tempo e vários metais ao mesmo tempo, certo? Então é muito legal, é uma metralhadora analítica, é super legal, tá? Beleza? Então aqui, ó, tá um esqueminha do ICP por dentro, né? Tá mostrando aqui as temperaturas em cada região da chama. Tem região da chama que tem por volta de 10.000 Kelvin, né? Mas o sistema, o processo de excitação ocorre mais ou menos aqui em 6.000, tá? Na região onde tem 6.000 Kelvin de temperatura, né? Tem aqui a bobina de indução de radiofrequência, tem um esqueminha muito legal, na verdade é uma animação do equipamento de ICP que mostra o sistema de acendimento da tocha e tudo mais. Eu vou deixar por vídeo mostrar para vocês. Aqui, ó, a tocha é bonita, né? Ó. Então tá aqui uma pequena definiçãozinha para vocês, né? Plasma, gás parcialmente ionizado a alta temperatura, né? Então é aplicado um campo de radiofrequência de 27 ou 40 MHz e você tem a geração de alguns elétrons livres, que é a tal da bobina de Tesla, e aí o efeito cascata gera o plasma, tá? Gera essa tocha aqui, ó, ela é bonitona. Tem até um vídeo, acho que é o último que está na sequência de vídeos para vocês. Ele mostra lá a tocha, né? A tocha de plasma. Beleza? Então, cuidados e aplicação. Vou deixar para o esqueminha lá, os vídeos poderem detalhar essas coisas para você, né? Você pode ter um monocromador, você pode ter um policromador, enfim. Cuidados e aplicação, né, que a gente precisa ter. O fotômetro de chama normalmente é para análise de metais alcalinos e o ICP é análise de metais no geral, certo? O ICP faz quase tudo, gente, é uma Ferrari, é uma delícia, né? Pena que ele é muito, às vezes tem que ter uma sala só para ele, né? Ele é muito sensível, enfim. Como fazer análise qualitativa e quantitativa. Vamos parar por aqui, gente. Está dando 28 minutos. Eu acho que deu para todo mundo ter uma ideia de como é que funciona a técnica de ICP e de fotometria de chama. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos parar por aqui o vídeo. Já está dando 28 minutos. Não dá para ficar viajando muito na maionese. No próximo vídeo vamos continuar daqui. Item 6, como fazer análise qualitativa e quantitativa. Tá bom? Então beijo e até o próximo vídeo.